Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Meu nome é Pastor Júnior Pimentel, eu estou aqui com vocês para nesse trimestre estar estudando as lições bíblicas da CPAD. Nós estamos abrindo esse canal chamado EBD Viva. EBD, Escola Bíblica Dominical, voltada para o avivamento. Uma igreja avivada, ela é sedimentada na palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre também pedindo que os irmãos divulguem esse trabalho, socialize, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe com os amigos, clique aí no joinha, no gostei, acione aí o sininho para que você possa receber todas as segundas-feiras, às 19h30 estaremos aqui. Durante esse trimestre, são 13 lições, aqui com você. Você é o meu convidado ou minha convidada especial para estarmos estudando a poderosa palavra de Deus. E nesse trimestre nós vamos estudar as lições bíblicas para adultos do terceiro trimestre de 2021, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa lição é uma lição datada no dia 4 de julho de 2021 e tem por título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Porém, nós queríamos também abordar que durante este trimestre nós vamos estar estudando o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções e ensinamentos divinos nos períodos dos reis de Israel. Quem comenta essa lição é o pastor Clayton Ivan Pomerening, doutor, mestre em teologia, membro do Conselho Geral das Redes Assembleianas de Ensino e autor de várias obras. Também, entre outros, é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. A paz do Senhor, nosso abraço, pastor, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e todos os cristãos do Brasil que vão ter a oportunidade conosco de estudar esse importante assunto. Nós estamos também aproveitando a oportunidade aqui para mandar um abraço para todos aqueles irmãos e irmãs, principalmente da Assembleia de Deus, a qual reúno o Ministério IB. Sou pastor auxiliar ali, pastor Levi Aguiar. Mando um abraço para a Leide, minha esposa, meu filho Mateus, e a todos os amigos e amigas que estão agora compartilhando essa primeira lição bíblica da escola dominical. Então vamos lá, iniciando aqui, nós vamos fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. O nosso texto, como dissemos, é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Texto áureo: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. 1 Reis 8:11. Verdade prática: o período de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Leitura bíblica em classe, 1 Reis 4, 29 e 34, capítulo 6, versículo 1, capítulo 11, versículo 14. 1 Reis 4, então, versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábio que todos os homens, e do que Etã, Esaíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, 1 Reis,
capítulo 6, versículo 1 e 11. E sucedeu que no ano de 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou aquela casa e a acabou. Irmãos, prezados professores vocacionados, é importante refletirmos neste ponto aqui, neste versículo, quando Deus, no capítulo 6, versículo 12, que diz assim: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai. A promessa de Deus era uma promessa condicionada à fidelidade. Então nós podemos já observar que Deus, lá no início, com Adão e Eva, deu o livre-arbítrio para o homem. Também, quando ele coloca aqui, nesta lição, para Salomão, uma oportunidade para ele escolher o que ele quisesse, nós vamos ver no decorrer da lição que ele teve uma escolha muito sábia, porque ele quis para ele a sabedoria de Deus, que é dono de toda a sabedoria. O objetivo geral da nossa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Os objetivos específicos são 3, né? O primeiro é evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida e apontar os feitos de Salomão. Nós vamos estudar durante esse trimestre o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis. E nesse trimestre nós podemos observar que vamos estudar êxitos e perdas dos reis de Israel e Judá, e ascensão e a degradação da nação, as realizações do ministério de Elias e Eliseu e os cativeiros do Reino do Norte e do Reino do Sul. O livro de Reis praticamente é uma continuação do 2 Samuel, é como se fosse uma conclusão do livro de 2 Samuel, e ele inicia então com Davi, né, indo ali sentindo muito frio, e foram buscar uma jovem muito bela, trouxeram, ele não a conheceu, ela tratava dele, e aí nós podemos observar que logo em seguida, né, Acabe, ele tenta tomar o reino, que é o filho de Davi. Ele tenta tomar o reino, já tinha morrido alguns dos filhos de Davi, né, ele na sua casa, e a Bíblia diz que ele não corrigia o seu filho. Então ele tentou usurpar o trono que Deus já tinha colocado no seu coração e tinha prometido por meio do profeta Natã a Salomão. E aí, então o profeta Natã, ele chega e conta que Acabe estava se reunindo com o sacerdote, que eles estavam então se reunindo para tomar o reino. Betseba então vai à presença do rei Davi, ela conta para ele o que Acabe estava fazendo e pergunta: ó rei, o senhor não tinha prometido que meu filho Salomão seria o rei? Aí Natã chega na presença do rei nesse momento, e aí já tinha dito para Betseba que ele chegaria, e quando ele chega, então ele confirma toda aquela situação que Acabe estava tentando fazer. E aí, irmãos, há então a unção do Salomão, e ele então assume o reinado de Israel. Nesse momento, nos 3 reinados, um que antecedeu Saul, Davi e Salomão, o reino era unido, e
Logo depois foi dividido o Reino do Norte, Reino do Sul, mas nós vamos estudar inclusive essa divisão dos reinos na próxima lição. Então vamos já para a nossa introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio da glória e de poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. E aí nós podemos observar que ele teve muitas esposas, fez acordos com reis, e essas princesas que eles tinham também politicamente, ele acabou envolvido, deuses, com D minúsculo, deuses estranhos. Então permitiu Salomão, primeiro dentro do palácio, depois indo para o povo, essa adoração a esses ídolos pagãos. Então Deus não se agradou desse momento, e a história está posta para que nós possamos tomar como referência, como base, e nós não cometermos os mesmos erros, principalmente de apostasia, porque Deus, Ele é um Deus santo, um Deus único, um Deus todo-poderoso, e nós fomos criados para louvor da sua glória, para a sua adoração, e Ele não permite que nós tenhamos outros deuses. E quando a nação se apostata da fé, ou que ela serve a dois senhores, o Senhor não se agrada, e juízo de Deus, ele vem. Então vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é a sabedoria de Salomão, a virtude de Salomão. Essa virtude de Salomão, que é o primeiro ponto que o professor deve observar, que está lá no objetivo específico, que é evidenciar as virtudes de Salomão. Como? Passando por estes pontos que a lição nos traz. E o primeiro ponto é: antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer, está lá em 1 Reis 3,5, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Então, irmãos, quando Salomão ele escolhe a sabedoria, Deus se agradou, como nós vamos estudar durante a lição. Ora, se fosse ganancioso, aqui o comentarista, ele traz que ele poderia pedir dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. E se fosse vaidoso, pediria muitos anos de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 a 13. Então Deus, além de sabedoria, Deus vai conceder a ele outras bênçãos, acrescentar outras bênçãos, riquezas, ele vai acrescentar, mas pela vontade de Deus, que Deus acrescentou. Mas nós precisamos saber usar tudo aquilo que Deus nos dá. Nós não podemos deixar que estas questões, nós precisamos sublinhar isso para os nossos alunos. Ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Deus é supremo, ele tem que estar acima de tudo. Então, mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Então Salomão teve elevado senso, esse é um ponto importante, inclusive é uma pergunta do questionário lá atrás. Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Eu posso escolher ou ir para a igreja ou ir para o shopping, posso escolher. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas se eu quero as bênçãos do Senhor, eu me ajunto com o povo da igreja onde eu congrego e vou ali juntar-se
com outras brasas. Faz parte do corpo de Cristo, ao qual eu sou membro. E eu preciso me reunir. Eu preciso, porque Deus nos fez homens sociáveis, que precisamos interagir no templo, que é a igreja do Senhor. O templo, hoje, somos nós. Mas nós nos reunimos na casa que Deus estabeleceu para que nós ali fôssemos reunir. Eu me reúno na Assembleia de Deus Ministério Ibis. E eu vou lá, reúno, porque ali eu vou ouvir a palavra de Deus, como nós vemos que no Antigo Testamento a glória apareceu, como no texto áureo já diz, no templo, e a nuvem encheu a casa, e nós vamos também ver um Novo Testamento, como aconteceu o Pentecoste daqui a pouco, que nós trazemos esse subsídio para os irmãos. Então, vamos para o segundo ponto, o subtópico 2. O sábio pede sabedoria. Isso pode ser constatado em uma das suas respostas que ele deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7b. Deus se agrada. O reino de Deus, irmãos, é inversamente proporcional a tudo que a gente vê aqui na terra. É por isso que o evangelho parece até loucura para aqueles que não creem na palavra de Deus. Está escrito. Então, nesse sentido, o que nós tiramos como lição aqui? Quando Salomão pede sabedoria e ele diz para o Altíssimo que ele é menino, que ele não sabe entrar direito, nem sair. Então, aqui, irmãos, ele está demonstrando a humildade. Inverso do que no Novo Testamento, os discípulos querendo saber quem seria maior no reino de Deus. Lá em Marcos capítulo 9, 33 a 37. Nós estudamos na lição do trimestre passado o ministério do diácono. Então, quão importante é servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, nos dando exemplo de humildade. Então, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele nos exalta. Passe isso para o seu aluno. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, está lá em 1 Reis 3,8, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. O início do reinado do rei Salomão foi muito abençoado e Deus prosperou e lhe deu muita sabedoria. Deus é fiel e verdadeiro. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento que é peculiar de toda pessoa sábia. O ponto 3, para adiantarmos, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe a falsa sabedoria, que evidencia pela inveja e pelo sentimento faccioso. Essa sabedoria, irmãos, ela não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15. É fruto de ciúme, de divisionismo, perturbações e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Tiago 3,17. Então a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico, a partir de uma vida virtuosa. Os filhos de Deus sendo abençoados por tudo o que fizerem. Já aqui, irmãos, nós podemos observar que quando nós buscamos a sabedoria do alto, as demais coisas são acrescentadas. O Senhor nos abençoa e Ele nos garante a nossa vitória. Nós precisamos estar atentos para pedir a coisa certa ao Senhor. E Ele certamente nos abençoará. Deus é fiel e justo. Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos abençoa.
com a riqueza das suas misericórdias. Então, nós podemos observar aqui também, no subsídio pedagógico aqui da lição de professores, que a garantia de lealdade contínua ao Senhor, ela é a chave da vitória. Quando você é leal ao Senhor, Ele é imutável, Ele não muda, e a sua palavra nos garante a vitória. Teremos perseguições? Claro! No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo que eu venci o mundo, disse Jesus. Mas nós temos que ter fé no Criador e valorizar a salvação. Então, nesse sentido, a lição de hoje nos traz exemplos aí que nós vamos ler durante esse trimestre. Mesmo durante a infidelidade do povo, Deus oportuniza, Deus levanta profetas para que falasse aos reis, e ao rei, irmãos, cabia uma grande responsabilidade de estar levando ao povo a adoração, né, no templo e nos lugares altos. Nesse sentido, Deus tinha vaticinado isso. E tudo isso, a nação de Israel, que era uma nação sacerdotal, que teria a missão de evangelizar o mundo. Se eles obedecessem os estatutos de Deus, ganhariam os gentios. Mas tudo já estava predito e já estava o plano de Deus já constituído desde a eternidade, porque viria Jesus, morreria na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós podemos então acessar ao Pai por meio de Cristo Jesus. E subiu e deixou o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Vamos ao ponto número 2, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Lá em 1 Reis 4:24. O povo de Judá e de Israel tinha tanta fartura, olha a mão de Deus, irmãos, e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Está lá em 1 Reis 4:20. Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Então, quando se tem justiça, irmãos, e os governantes, né, procuram governar sob a direção de Deus, Deus abençoa, Deus prospera. Deus é um Deus poderoso que cumpre a sua palavra. E aí nós podemos ver no próprio capítulo 4, dos versículos 24 a 28, são esses versículos que diz da prosperidade de Salomão. Podemos observar ali quantos cavalos, quantos carros, quanto ouro, quanta bênção. Só que isso tem que ser bem administrado e não pode subir a nossa cabeça. Então, é o ponto de número 2, o subtópico do número 2. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Deus, irmãos, Ele tem a história nas suas mãos. Mas, por outro lado, Ele dá o livre-arbítrio. É o homem que escolhe se serve a Deus ou a Baal. É o homem que escolhe. Então, se o homem for íntegro, né, Deus o abençoa. Olha o exemplo de Abraão, o pai da fé. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. E Deus deixou tudo escrito. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos então compartilhar aquilo que Deus, por meio do Espírito Santo, nos dá. Então, o orgulho, como nós dissemos,
precede a ruína. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. E à medida que ele fazia pequenas concessões em seu coração, estabelecia acordos, conchavos políticos, né, que deterioraram sorrateiramente os valores espirituais. Quando nós lemos o livro de Reis, né, que é importante que o professor faça, inclusive eu fiz essa leitura, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, li todos os 2 livros, e assim, também, segundo as crônicas, está lá toda a história, né, de Salomão, a construção do templo, nós temos ali, né? Então é importante que você também, professor, faça uma leitura das lições da revista, de toda a revista. Também adquira o livro de apoio do pastor, né, Ivan, né? Ele ajuda você na ministração das suas aulas. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado, né? Que está aqui em 1 Reis, capítulo 11, 4 a 6. No início do reinado, irmãos, Salomão foi próspero e ele construiu o templo do Senhor. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 11, versículos 4 a 6. É importante que o professor faça o seu aluno manejar a palavra. É importante que você dê subsídios além da lição e que ele então faça a leitura desses textos que estão na Bíblia Sagrada. Vamos lá, versículo 4 a 6. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Então, nós vemos aqui essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. E aí, tudo que é trago no livro de Reis tem caráter espiritual, né? Nós podemos observar quando veio lá a rainha de Sabá. Ele deu mais presentes a ela do que ela trouxe. Ele esbanjou sabedoria ali, né? Mostrou o palácio todo. Aí a prepotência, o orgulho começa a tomar, né? A posição ali na vida que não deveria. E olha que todos os provérbios que foram escritos, nós temos tudo lá dito pelo próprio Salomão. E outras questões que surgiram aí nessa decadência de Salomão, né? O poder, né? A ambição. Podemos observar aí que de fato, né, aconteceram muitas coisas aí ruins. Eu queria até também ler Mateus, capítulo 20, versículo 26. Manejando a palavra de Deus, né? Vamos ler. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então, nós precisamos andar na presença do Senhor com humildade. É isso que eu quis, né, ilustrar aqui para os irmãos. Então vamos para o tópico de número 3, a construção do templo, que também traz aqui um importante trabalho, irmãos, que o rei Salomão fez. Deus não permitiu que o pai de Salomão, Davi, construísse o templo, porque ele foi homem de guerra, e aí ele casou com a filha do rei, né? E aí, né, a partir daí, Deus deu muitas vitórias ao rei Davi. O livro de Reis inicia
com o finalzinho aí do reino do Davi, e também tem um importante conselho que o pai Davi dá para Salomão. E infelizmente, né, já mais para o final, Salomão não seguiu os conselhos do seu pai. A construção do templo, então, 9 propósitos de Salomão, que é o tópico de número 3, subtópico 1. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa do Senhor. Nisso se percebe que havia pureza no seu coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Quer dizer, os primeiros anos do reinado do rei Salomão foram profícuos, foram muito bem sucedidos. Na construção do templo foram empregados diversos materiais. Nós podemos, como nós dissemos, tanto em Crônicas como em Reis, você pode observar que tem todo com detalhes, com riqueza de detalhes, todos os materiais e utensílios utilizados ali, né, que foram materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito, muito, muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as suas paredes revestidas, o teto, o piso revestido de ouro puro. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 a 22. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e de muita excelência. Então, aqui, irmãos, nós podemos observar, né, o nobre propósito do rei Salomão quando nós estamos fazendo algo para Deus. Não podemos fazer de qualquer maneira. Nós precisamos nos esmerar. Inclusive, quando formos ensinar, temos que estudar, temos que ler, temos que meditar, temos que pedir sabedoria a Deus, temos que orar, temos que nos santificar, temos que buscar ao Senhor, que é o autor e o consumador da fé. E nós precisamos então agir na obra do Senhor, buscando dar o melhor para Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Precisamos estar atentos para agir entregando, inclusive, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que nós possamos então, né, ajudar, porque isso aqui, né, todos os utensílios, né, foram construídos. Claro, ele teve muitos trabalhos, que ele também fez acordos com o rei Jorão e outros, para que pudesse então mandar artífices e ali elaborar esse importante trabalho. Teve vários trabalhadores do próprio povo que ele pegou, né, para fazer trabalhos forçados, como escravos, 10.000. Temos também várias citações. Essa lição é uma lição riquíssima, e se nós tivéssemos tempo disponível, nós iríamos então adentrar por este assunto e varar a madrugada, né, e pelo menos umas 2 horas ou 3 horas seria um pouco, para que nós pudéssemos então, de fato, dissertar sobre tudo aquilo que tem só numa lição dessa riquíssima, que você, professor, professora, vai dar em apenas 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 15, né? Então vamos lá. Agora no tópico 3, subtópico 2, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas, com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Vamos lá então para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos lá. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Número 20.
porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esses versículos são os versículos finais que vaticinam para que nós fujamos da imoralidade. E aí nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Façam os seus alunos meditarem sobre isso. Vamos lá. A glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer em pé para ministrar os serviços sagrados. Irmãos, a glória do Senhor, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, que Deus se manifestou na sarça, e quando Deus se manifestou lá no Monte Sinai, o povo não suportou aqueles trovões. Então o povo, não, que Deus fale apenas com Moisés, e Moisés nos transmita. Nós podemos ver também Elias, quando Deus, ele teve o fogo ali, mas Deus não estava no fogo, Então, mas depois Elias foi transladado. E como acontece isso? Quando nós chegamos à estatura de varão perfeito. E como nós chegamos à estatura de varão perfeito? Buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a alegria e o temor, voltando para a lição, de Deus, fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 a 53, e 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14 ao 42. Irmãos, essa oração, ela é riquíssima. E quando nós lemos, irmão, nós sentimos a presença do Altíssimo e o coração de Salomão, quando ele proferiu aquelas palavras, exaltando ao Deus Altíssimo. É uma maravilha, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião da glória do Senhor que se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Ô glória! Está lá em 2 Crônicas 7, 1 a 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios. Jesus, irmãos, quando nós vemos toda essa questão, todas aquilo que está posto na palavra de Deus no Antigo Testamento, apontam para Jesus Cristo no Novo Testamento. O cordeiro que cobria, o sangue do cordeiro que cobria o pecado, depois veio um cordeiro que santo, sacrossanto, Filho de Deus, o Altíssimo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E nós podemos observar que Deus, como Ele, a glória de Deus apresentou, foi ali, e se manifestou ali no templo, na inauguração do templo, e também quando eles levaram, os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o lugar santíssimo. O Senhor Deus, Ele também, o seu Filho, quando veio ao mundo, que foi assunto ao céu, Ele antes falou que Ele enviaria outro Consolador. E os discípulos aguardaram o dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2. E nós vivemos isso. Somos pentecostais e nós vivemos isso. As Assembleias de Deus no Brasil, a qual nós fazemos parte, nós cremos no Senhor Jesus e vivemos o Pentecostes, vivemos os dons, cremos nos dons espirituais. Nós podemos usufruir das bênçãos do Senhor aqui na terra. A presença de Deus estava lá na arca, na nuvem, no fogo.
E aí nós podemos observar que no Novo Testamento, em Atos 2, chamas, línguas de fogo desceram sobre aqueles homens que estavam reunidos ali, e eles falaram em outras línguas no dia do Pentecoste. E nós sentimos a presença de Deus quando nós, não somente quando nós estamos na casa do Senhor, mas quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta, dobramos os nossos joelhos e vamos conversar com o Senhor. Ele nos ouve, Ele nos abençoa e Ele nos responde. Muitas das vezes a resposta de Deus não é a resposta que nós queremos receber, mas nós precisamos ter paciência e sabedoria do Senhor e aguardar o momento certo, porque no momento certo Ele fará o que Ele prometeu para nós. E aí podemos observar aqui em um subsídio, antes de irmos para a conclusão, que Davi, quando esse templo, o pai de Salomão, o rei Davi, havia comprado a eira, né, de Araúna, o local separado por Deus, né, e o rei ordenara que o terreno fosse totalmente limpo a fim de começar a obra. Ele também preparou os materiais da construção e particularmente os blocos de pedra e fez lá o acordo com o Irão para que ele então mandasse artífices e também além de madeiras e etc. Então nós vamos agora, irmãos, para a nossa conclusão da lição de hoje. Fale para o seu aluno, abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 14, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Nós gostaríamos de ter mais tempo para que nós pudéssemos dissertar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a lição. Porém, nós vamos ficar com esses pontos principais, fazendo esses resumos, né, trazendo para os irmãos algo que possa acrescentar na sua lição. E nós vamos agora então para a conclusão da lição. É importante que você traga esses subsídios para o seu aluno, mas que você também não dê uma lição astronômica lá, uma outra lição que não seja a lição que está proposta para nós nesse trimestre, né? Que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções dos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, né? Nós temos que observar e firmar o nosso olhar, né, nos pontos que trazem essa lição, evidenciando então para o aluno as virtudes de Salomão, o comportamento orgulhoso de Salomão destacando aí, né, no fim da sua vida, e apontar também os feitos de Salomão, que foram muitos, que também agradaram ao Senhor, né? Por certo, teve algum ponto, né, negativo na sua vida, que nós observamos, principalmente no final da sua vida, quando ele, né, foi adorar a outros deuses com D minúsculo. Porém, nós sabemos que nós somos filhos de um Deus altíssimo e que o nosso Deus, ele não deu uma cadeira para nós de julgamento. Muitas vezes o seu aluno lhe pergunta: Salomão foi salvo? Nós não temos essa prerrogativa. Nós não temos essa prerrogativa. Não podemos julgar, né? Não podemos julgar. Deus que julga. É Ele que julga. Nós temos o Senhor Jesus que está lá no céu hoje como nosso advogado, né? E um dia Ele vai ser o nosso juiz, né? E nós temos o acusador, que a todo momento está tentando nos acusar, e ele é sagaz. Não podemos, né, achar que o inimigo não é sagaz. Ele é muito sagaz. Ele tentou o próprio Cristo, imagine a nós. Então nós temos que ter a nossa firmeza de caráter para que nós possamos então entender aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e observar as histórias, né, esses livros históricos que tem na Bíblia, e extrair deles
o que nós podemos aplicar em nossas vidas, porque durante esse trimestre nós teremos diversas verdades práticas que nós poderemos aplicar em nossa vida espiritual e na vida espiritual de nossos alunos. A conclusão da lição de hoje: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos do seu reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. O próprio nome Salomão vem de Shalom, paz, homem de paz. Ele usou a sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir o majestoso templo para morada e culto a Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, eis que os céus, até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E na oração de Salomão, queremos mais uma vez, irmãos, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 a 53, 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 12, a oração de Salomão. Peça aos seus alunos para lerem a oração de Salomão e passem também com os seus alunos, façam as perguntas que estão contidas na nossa lição de mestre ou dos alunos também, para que eles possam então responder, porque essas perguntas elas são feitas e esses extratos que são tirados de dentro da própria lição é o suprassumo da lição. Ali, o comentarista, quando ele faz as perguntas a respeito da lição dada, ele quer aferir o conhecimento dos alunos, e é ali que está o extrato daquilo que foi ministrado no domingo que você está dando as suas aulas. E também cante com seus alunos, no início lá, os hinos sugeridos, se você puder, ou congregacional, ou feche, sempre aí, da forma que puder, Então, eu gostaria já de finalizar então essa importante lição pedindo aos irmãos que orem por mim, Não é fácil a gente estar aqui ministrando, Então eu fiquei, muitas vezes a gente fica um pouco tenso, mas Deus, Ele nos dá sabedoria. Moisés está lá, Moisés era gago e tal, pediu a Deus que desse, ele era pesado de língua, está escrito na palavra, vamos ficar com o que está escrito na palavra. Então, mas Deus providenciou inclusive ali o Arão para que pudesse então transmitir aquilo que Deus tinha para transmitir, e nós pudemos observar, Deus sempre tem, irmãos, uma saída. Onde você vê que não tem uma saída, Deus tem uma saída. Olhe para cima, Deus, o autor e o consumador da fé, está com as suas mãos estendidas, pronto para abençoar. Basta que nós fiquemos fiéis, temos fidelidade com Ele, que Ele vai ser, e Ele é, Ele foi, Ele será, Ele é imutável, Ele não muda. E Ele é grandioso em misericórdia. Então chegamos ao final dessa lição. Peço aos irmãos que mais uma vez compartilhem esse vídeo com alguém, para que você possa abençoar um outro professor, um outro educador, um vocacionado, para que possa nos ajudar aqui a divulgar e que possa dar subsídios para este professor, esta professora de escola bíblica dominical, para que ele possa ministrar a sua aula com excelência. Esse é o nosso propósito, Peço mais uma vez, encarecidamente, ore por mim, ore pela minha família, ore pela minha igreja, que nós vamos orar por vocês, E eu termino com uma oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, ministrando essa aula tão importante para esses alunos, que também, na maioria, são professores, mas também alunos,
né, obreiros, pastores, né, todos os irmãos e outros que possivelmente acessarem. Que eles possam ser abençoados rica e poderosamente. Derrama, Senhor, sobre eles, Senhor, prosperidade, sabedoria espiritual que vem de Ti. Que nós possamos, Senhor, ser sábios e que a glória que encheu aquela casa, aquele templo, possa invadir o nosso coração e que nossa vida possa ser quebrada e Tu, oleiro, faça de nós vaso novo, para que nós possamos então ser cheios do Teu Espírito e sair transbordante de alegria e propagando o Evangelho da paz, que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.